Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Mas antes eu quero aqui orar com os irmãos. Gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, queremos aqui, nesse momento, entregar o nosso coração, a nossa mente ao Senhor, para que o Senhor ministre, para que o Senhor fale conosco aqui nessa manhã, que o Teu Santo Espírito, Pai, no nome de Jesus, tenha liberdade de falar e ministrar ao nosso coração. Fala conosco nessa manhã, Senhor, que possamos ser ministrados pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, Deus, venha trazer revelação ao nosso coração, em cada palavra que nós vamos ouvir aqui nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, vem neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar, Santo Espírito de Deus. Manifesta-te, Senhor Deus, nas nossas vidas e através da nossa vida. Senhor, que eu seja a boca do Senhor aqui nessa manhã. Unja os meus lábios, Senhor Deus, para que eu possa falar daquilo que está no teu coração. Não aquilo que eu quero falar, não aquilo que a minha boca vai liberar, mas aquilo que está no teu coração, Senhor. Fala conosco, Pai. No nome e na autoridade de Jesus. E desde já, Senhor, eu repreendo todo espírito de mentira, todo espírito de engano, todo espírito de confusão que vem para roubar a Tua palavra. Eu cancelo aqui na autoridade do nome do Senhor Jesus. E eu declaro a presença do Espírito Santo. Cada ouvido, cada olho aqui sensível ao Teu Espírito, Pai. Para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Irmãos, nós vamos estudar aqui sobre a oração do Pai Nosso. Quantos aí estão com o seu boletim nas suas mãos? Interessante é que desde pequeno nós aprendemos essa oração, a oração do Pai Nosso. E, na verdade, nós aprendemos uma reza. O que é uma reza? Algo que é repetitivo, algo que não tem muito conteúdo. A gente fala porque aprendeu a falar aquilo, meio que como um papagaio, né? Ouviu e aí repete o que ouviu, mas sem a essência, sem o conteúdo verdadeiro do que tem por trás dessas palavras. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, Ele não estava dizendo: olha, aqui tem um mantra, aqui tem uma reza para vocês fazerem quando estiverem com alguma dificuldade, quando estiverem passando por alguma luta, quando precisarem de algo. Não, Jesus estava dando um modelo. O modelo de como nós deveríamos entrar na presença de Deus. O modelo de como eu e você deveríamos fazer uma oração. Como uma pregação. Ao ponto 1, 2 e 3, há alguns tópicos, mas o pregador, quando vai pregar, não fala somente aquilo que está nos tópicos, mas tem algo por trás daqueles tópicos ali, algo atrás de cada uma daqueles itens que o pregador colocou, como está aí no seu boletim. Porque não é algo repetitivo, não é algo que eu li, alguém falou para mim por várias vezes e eu aprendi. Não é um mantra que quando eu estou passando por alguma necessidade eu vou lá e faço aquela reza. Não, é o modelo da oração. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje. Tenho certeza que você já ouviu, já foi ministrado várias vezes sobre essa oração, mas que o Espírito Santo venha trazer algo novo para nós aqui nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco aqui nessa manhã e venha nos ensinar a sermos totalmente dependentes do Senhor. Quando eu falo de sermos totalmente dependentes, irmãos, é totalmente dependentes mesmo. De ouvir a palavra, de depender do Senhor em cada momento da nossa vida, em cada instante da nossa vida, naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos ter como atitudes, sabe, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes nos parece algo tão longe, tão distante, mas não é, irmãos. Está à nossa disposição. Como a pastora Cláudia falou aqui, quando rasgou o véu, quando Jesus ali na cruz do Calvário entregou a sua vida e que o véu foi repartido ao meio, que isso nos deu acesso ao Pai, a chegarmos ao Senhor. Então isso nos tornou possível, sim. Isso foi tornado possível a eu e você vivermos de conformidade com a palavra de Deus. São desafios. São desafios.
mas são desafios que podem ser vencidos. Porque o Deus Todo-Poderoso é aquele que habita dentro de nós. O Deus Todo-Poderoso é aquele que nos está capacitando, aquele que está nos conduzindo e está nos ungindo. Porque se formos fazer na força do nosso braço, na força da nossa mente, do nosso entendimento, eu quero te falar, vamos ser frustrados. Vamos ser frustrados. Pode até parecer que está dando certo. Até por um momento pode até parecer que está tudo legal, que está tudo numa boa. Mas ao fim, vai ser amargo. Mas quando nós dependemos do Senhor e vivemos e queremos entrar naquilo, no trilho de Deus, naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, tudo se torna diferente. Você pode dizer amém? Amém. Tudo se torna diferente. Irmãos, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, Jesus estava ali no Monte das Bem-aventuranças. Estava ministrando, ensinando a palavra de Deus aos seus discípulos e à multidão que ali estava. E Jesus começa a falar de algumas coisas. Jesus começa a falar sobre como deveria se portar o homem e a mulher que queria segui-lo. E aí Jesus começa a falar de como jejuar. Jesus começa a falar de como praticar a justiça de Deus e não a nossa justiça própria. Jesus começa a ensinar a como orar. Jesus começa a falar de que há dois senhores e de que nós deveríamos servir a um ou a outro, porque não tem como servir dois senhores. E Jesus começa a ensinar, a colocar um modelo de como deveria ser a prática de um homem e uma mulher que queria segui-lo. Quantos aqui querem seguir Jesus? Amém. Então esse é o modelo que Jesus deixou para nós. Você já está com a sua Bíblia aberta? Eu coloquei aí Mateus 6, do 9 ao 13, mas eu quero começar a ler do 5. Porque fala como se deve orar. Quero começar em Mateus 6, 5. E a palavra de Deus diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, como aqueles que não conhecem o Senhor, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Aqui Jesus não estava dizendo, irmãos, que orar em pé, orar em voz alta era errado. Mas ele estava falando especificamente para esses hipócritas que eram os sacerdotes, aqueles que presumidamente conheciam a palavra de Deus e eram aqueles que eram os guias do povo de Deus. Esses homens tinham esse gesto de orar em voz alta, queriam aparecer, queriam mostrar para as pessoas algo que eles não eram. Não era aquilo que realmente eles eram no coração deles, no íntimo deles. Eles estavam querendo passar uma imagem muito diferente do que realmente eles eram, do que realmente era o coração deles. Tanto é que Jesus fala também de como jejuar, porque eles queriam, quando eles jejuavam, esses sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os homens da lei, quando eles jejuavam, eles gostavam de aparecer muito triste diante do povo, muito abatido, para todo mundo olhar para eles e falar, está jejuando. Sabe aquela coisa de querer mostrar algo que não é. Querer mostrar para as pessoas algo, viver de aparência. Era isso que eles faziam, esses líderes religiosos. E é isso que muitos ainda fazem hoje. Muitos dentro da igreja ainda vivem assim, querendo mostrar ser alguém piedoso. Irmãos, eu quero te falar uma coisa aqui nessa manhã. Nós, cristãos, não precisamos de mostrar, nós precisamos de ser. Porque se nós somos, se Cristo habita em nós, se Cristo conduz a nossa vida, não vai precisar de você falar. As pessoas vão olhar para você e ver o testemunho. O seu testemunho vai falar mais alto do que qualquer outra coisa. Não queira mostrar algo que você não é. E era isso que Jesus estava falando. Jesus estava repreendendo esses hipócritas.
Essas pessoas que usavam máscaras, essas pessoas que queriam apresentar ser algo que jamais elas eram e jamais seriam. E não porque o Senhor não queria que elas fossem, mas por causa da dureza do coração delas. E muitas vezes nós estamos assim dentro da igreja, com o coração nosso tão duro, distante do Senhor, e não deixamos Deus trabalhar na nossa vida, e não deixamos o Espírito Santo manifestar através das nossas vidas, e aí começamos a colocar máscaras para parecer aquilo que nós não somos. Mas uma hora a máscara cai, irmãos. Uma hora a máscara cai. E o Senhor, Ele quer algo mais íntimo nosso. Jesus estava falando era isso, quando Ele fala, olha, não fica aí como os hipócritas, não, gritando aos quatro ventos aí, vai para o seu quarto. Isso fala de intimidade, sabe? Jesus quer intimidade conosco. Eu posso ser íntimo de Jesus e estar só com Jesus no meio de uma multidão. Porque não é o lugar onde eu estou, mas é onde está o meu coração. Eu posso estar no meio de milhares de pessoas e estar somente com o Senhor, com o meu coração no Senhor. Intimidade com Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. É a única maneira de Deus fazer a diferença nas nossas vidas. É quando nós temos intimidade e damos liberdade para Deus agir na nossa vida. Pastor, dá liberdade a Deus? Deus é o Deus Todo-Poderoso. É. Mas Deus, irmãos, Ele espera que nós abramos o nosso coração. Como nós podemos ver em Apocalipse 3:20, quando Jesus diz que está à porta e bate. Fala, poxa, por que Jesus está à porta e bate? Por que Ele já não chega e entra? Seria tão mais fácil se Jesus já entrasse, que às vezes eu não quero abrir meu coração. O problema é esse. Porque às vezes nós não estamos dispostos a abrir o nosso coração e deixar Deus agir na nossa vida. E Deus só trabalha conosco assim, irmãos. Por isso que existe o arbítrio. Nós podemos escolher o que nós queremos fazer. Ao bom e ao mal. O Senhor nos deu o arbítrio para escolher. Que caminho que nós queremos andar? E voltando aqui para a palavra, irmãos, no verso 9, do capítulo 6 de Mateus. E aqui Jesus começa a dizer como os discípulos deveriam orar. Portanto, vós, diga eu. Vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha como Jesus começa a oração. Queridos, sabe como vocês devem orar? Assim dizia Jesus. Declarando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Que não existe outro além do Senhor. Que Ele é o único. Que acima de você não há outro Deus. Há sim o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele começa a oração. Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, o Senhor que está sentado acima de todos. O Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus que pode fazer o impossível. Esse é o nosso Deus. E aí ele diz: santificado seja o teu nome. Quero te dizer uma coisa. Deus é santo. Repita comigo, Deus é santo. Independente, irmãos, do que eu e você façamos, Deus é santo. Se eu pecar, Deus é santo. Se eu me arrependo, Deus é santo. Não depende do que eu faça para que Deus seja santificado, me entenda. Mas eu, através das minhas atitudes, da minha vida, eu santifico o nome do Senhor na minha vida. Eu reconheço que o Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de todas as coisas, é soberano e é aquele que conduz a minha vida. Por isso que Jesus já começa essa oração, porque nós vamos lembrar quando o Senhor dá a Moisés as leis, a primeira lei, o primeiro ponto que a palavra declarava era que nós devíamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Honrar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus começa essa oração dizendo isso, que o Senhor nós devemos colocá-lo acima de todas as coisas. Santificar significa, irmãos, separar o santo do profano. Separar o nome do Senhor, que é o nome
que está acima de todos os nomes, e é o nome que me conduz daquilo que é profano, daquilo que é sujo, que eu devo honrar, que eu devo temer, que eu devo colocar o nome do Senhor acima de tudo, que a minha vida, ela só pode ser vivida, ela só pode acontecer algo nela, se eu estiver debaixo das mãos do Senhor. Você pode me dizer assim, pastor, mas tem tantas pessoas aí vivendo, fazendo, acontecendo, sem conhecer o Senhor, sem estar debaixo da mão do Senhor. Mas vai chegar um dia, irmãos, em que tudo isso vai ser julgado. Vai chegar o dia, irmãos, que tudo isso vai ser colocado a limpo. E aí onde nós estaremos? E aí qual será a nossa posição? Aonde estaremos nessa hora, nesse momento? Santificar significa separar de tudo que é comum, porque Deus não é comum. Estimar, prezar, honrar, reverenciar e adorar. Assim sempre deve começar as nossas orações. Sempre quando formos orar ao Senhor, sempre quando formos colocar as nossas petições diante do Senhor, glorificar o nome do Senhor, seja qual for a oração que você for fazer, de intercessão por alguma pessoa, primeiramente comece a sua oração, glorificando, santificando o nome de Deus. Amém, igreja? Amém. E aí, irmãos, continua a oração. E aí vem o primeiro ponto, onde eu quero falar com os irmãos. E aí Jesus começa a dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é venha o teu reino? Fala, o reino de Deus é o governo de Deus. Deus estabelece o seu reino através do seu governo. Porque às vezes a gente diz assim, estamos esperando o reino de Deus. Eu quero te dizer que o reino de Deus vem quando você. Diga, quando eu. Aponta o dedo para você, quando eu. Quando eu manifesto o reino de Deus. E como eu manifesto o reino de Deus? Fazendo a vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Não sou eu que estou dizendo, é a oração que o Senhor nos ensina. Isso faz toda a diferença. Isso muda tudo. Quando nós dizemos, venha o teu reino, mas que seja feita a sua vontade. Ou seja, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, mas é o que o Senhor quer que eu faça. Dependência de Deus. Dependência do Senhor, mas querendo ver o governo dele sendo manifestado aqui na terra. E quando nós andamos de conformidade com a palavra de Deus, quando nós dependemos do Senhor, quando nós vamos para a palavra de Deus, como a pastora Cláudia falou aqui na semana passada, de meditar, de memorizar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, de andar nos preceitos do Senhor, nós estamos fazendo com que o reino do Senhor venha. E era isso que os hipócritas na época de Jesus, os religiosos não compreendiam. Eles esperavam um reino, que viesse um reino, algo descesse do céu, como um trono, e relâmpagos e trovões viessem precedendo o Senhor. E nós estamos mais ou menos assim, cadê o reino de Deus? Aonde a Bíblia fala que o Espírito Santo habita? Aonde, irmãos? Irmãos, aonde? Em nós, dentro de nós. Então, se o Espírito Santo, que é o Senhor, habita dentro de nós, aonde está o reino de Deus? Então, eu preciso manifestar o reino de Deus. Quando eu oro com as pessoas, eu manifesto o reino de Deus. Quando eu profetizo sobre a vida das pessoas, eu mostro o reino de Deus. Quando eu prego a palavra de Deus, eu manifesto o reino de Deus. Quando eu glorifico ao Senhor com a minha vida, com os testemunhos, eu manifesto o reino de Deus. Amém? Amém. Repita comigo. O reino de Deus, é fazer a vontade do rei. Quem é o rei? Quando eu faço a vontade do rei Jesus, eu estou dizendo que o reino dele veio. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Está aqui, ó. Leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus, que você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ore. Dependa do Senhor,
que Ele vai falar e vai manifestar o que Ele quer, como Ele quer que você faça. Amém, irmãos? Amém. E o segundo ponto, Jesus continua a oração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão não é o meu pão. É o pão. Irmãos, isso faz toda a diferença, essa frase. Porque quando nós dizemos o pão nosso, nós estamos fazendo uma oração que não é egoísta. Eu não estou pedindo o meu pão, mas eu estou pedindo o pão nosso. Sabe o que isso quer dizer? Isso me torna mais dependente de Deus, porque eu estou dizendo para Ele que Ele é meu provedor, que Ele é o único que pode me dar o pão, o meu sustento. Quando fala do pão aqui, fala do sustento diário. Tudo aquilo que é sustento na sua vida. Tudo aquilo que você necessita no seu dia a dia. Você deve pedir ao Pai. Você deve depender do Pai. E quando eu faço essa oração, o pão nosso, eu estou dizendo que eu estou disposto a repartir. Você já havia pensado nisso? Porque se eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para nós, então eu tenho que estar disposto a repartir. Quando eu faço essa oração, quando eu vou para os pés do Senhor e começo a orar, não egoisticamente por mim, como muitas vezes a gente faz, mas eu começo a orar, eu me coloco na brecha para orar por outras pessoas, porque é isso que Jesus estava ensinando. Foi para isso que Jesus veio, irmãos. Foi para isso que Jesus veio. Para que o Senhor fosse amado acima de todas as coisas e para que nós amássemos uns aos outros. Quando eu faço essa oração, o pão nosso, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu dependo do Senhor, do seu sustento. E eu estou disposto, Deus, a repartir. Eu estou disposto, Deus, a ser padaria do Senhor. Se eu estou pedindo o pão nosso, então eu estou disposto a repartir o pão. A repartir. E nós não só repartimos quando nós temos muito, não, irmãos. É em todo momento. É em todo instante. E quando eu falo repartir, não é só repartir alimentos, não. É de estar ombreando uns com os outros em oração, em amor, nas dificuldades. Alguém aqui tem dificuldades? Alguma vez já teve? E não é bom quando a gente tem um auxílio? Seja qual for a dificuldade. Às vezes uma palavra que você precisa de ouvir. Às vezes um abraço que você precisa receber. Quando nós fazemos essa oração, Jesus estava nos ensinando que nós deveríamos estar dispostos a repartir tudo aquilo que nós temos recebido dele. O Senhor derramou na cruz, irmãos, vida sobre a nossa vida. Amém? E nós devemos repartir. O Senhor derramou amor sobre nós. E nós devemos fazer essa oração. Senhor, o Senhor me amou acima de todas as coisas. O seu amor é incondicional. Então, Senhor, me ensina a amar incondicionalmente o meu irmão. Ensina-me, Senhor, a amar incondicionalmente o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Ensina-me, Senhor, a amar aquele que trabalha comigo, aquele talvez que seja a pessoa, irmãos, que mais pega no seu pé. Talvez seja aquela pessoa que mais faz fofoca, intriga na sua vida. Tem pessoas assim? Mas você fala, pai, eu estou disposto a repartir também com essa pessoa. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Amém? Amém? Irmãos, o que faz diferença, o que santifica o nome de Deus, diz assim, o que santifica o nome de Deus? Não é eu ter muitas bênçãos. Não é, irmãos. Porque às vezes a gente se engana com isso. Eu santifico e glorifico o nome do Senhor quando eu tenho muitas bênçãos. Não tem nada errado de ter bênçãos. Eu quero ter muitas bênçãos. E que muitas bênçãos sejam derramadas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Bênçãos em abundância. Amém. Bênçãos de toda espécie sejam derramadas sobre a nossa vida. Amém. Mas não é isso que santifica o nome do Senhor. Sabe o que santifica o nome do Senhor? É eu repartir as bênçãos. Ai, ai, ai. Isso santifica o nome de Deus. Não é quanto eu tenho, mas o quanto eu reparto.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. O pão nosso. Não é para mim. Irmãos, sabe por quê? Eu vou falar algo aqui sério para os irmãos, porque eu já muitas vezes fiz isso. Erradamente. Muitas vezes a gente ora ao Senhor pedindo coisas para nós. E Deus, o Senhor, está importando com o reino. O reino é o corpo de Cristo. Nós somos o reino. O Senhor, quando te abençoa, quando põe algo nas suas mãos, não é para você. É para você repartir. Sabe por quê? Esse é o coração de Jesus. Não é um coração egoísta. Essa é a oração. O pão nosso. Porque Jesus poderia ter colocado aqui, o pão meu de cada dia me dá hoje. O meu pão, estou orando pelo meu pão, pelo pão da minha família. Não, é o pão nosso. Aqui ele estava falando, olha, deixa de egoísmo. Vocês devem orar para tudo aquilo que eu abençoar vocês, prosperar, seja para o reino de Deus. E quando eu falo reino de Deus, não é só a igreja, não é só o pastor, não. Porque muitas vezes falam assim, está falando isso para trazer o dinheiro todo para a igreja, para dar o dinheiro para o pastor, ele é o reino de Deus aqui na terra. Não, o corpo, irmãos, o corpo de Cristo. Eu sou o corpo. Você é o corpo. Nós somos membros do corpo. E quando nós fazemos essa oração, nós estamos dizendo, Pai, eu não quero que haja em mim egoísmo, mas eu quero repartir aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos. Amém, igreja? Amém. Os irmãos estão compreendendo? Amém. E aí Jesus continua. E perdoa-nos as nossas dívidas, ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ai, ai, ai. No ponto 3 eu pus assim como perdoamos. Porque Jesus estava fazendo a oração e estava dizendo, olha, para vocês pedirem perdão ao Pai, pedir que o Senhor perdoe as suas ofensas, vocês precisam primeiro perdoar. Não é isso que ele fala lá no versículo 14? Você pode ir lá no versículo 14. Fala que se nós não perdoarmos as ofensas que os homens nos fazem, quando eu pedir perdão também, o Senhor não vai me perdoar, porque eu não tenho como chegar, eu não tenho autoridade para chegar diante de Deus e pedir que Ele me perdoe, sendo que eu estou magoado com o irmão e não perdoei. E olha, parece fácil da gente falar isso. Parece fácil da gente falar em perdoar. Mas olha, irmãos, é o maior desafio. É ou não é? É ou não é? Mas olha, irmãos, é algo que faz toda a diferença. Porque quando Deus nos perdoa, Deus perdoa? Você quer crer que quando você pede perdão a Deus, Ele te perdoa? Quando Deus perdoa, isso é próprio da natureza de Deus. Isso é próprio da característica de Deus. Porque Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus de misericórdia. Isso é próprio de Deus perdoar. Mas quando eu e você perdoamos, aí algo extraordinário aconteceu. Porque isso não é próprio nosso. Porque nós somos chegados mais em fazer uma justiça própria, com as nossas mãos. Sim ou não? Sim. Vamos ser realistas, irmãos. Sim ou não? Sim. Quantas vezes as pessoas pisam no nosso calo, falam alguma coisa e a gente quer agir? Eu muitas vezes quis agir assim. E não só não agir porque é o Espírito Santo de Deus. Eu deixei o Espírito Santo controlar. Porque senão a gente faz justiça com as próprias mãos. Faz ou não faz? Porque a gente parece que é mais fácil. Não, eu vou lá e faço e eu estou vendo o negócio acontecer. Esse negócio de ficar esperando em Deus aí, Deus é muito misericordioso. Deus é muito bom. E glória a Deus que Ele é assim. Porque eu e você só estamos aqui hoje vivos por causa dessa misericórdia. Porque senão, irmãos, eu e você seríamos os primeiros a serem fulminados. Ou eu estou exagerando? Olha aí para dentro de você, para a sua consciência. Se não fosse o amor de Deus e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quero contar algo aqui, que eu já contei algumas vezes aqui para alguns irmãos, mas quero falar de novo. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 meses, talvez menos, de conversão, isso no ano de 2000 ainda, eu e meu pai, nós tínhamos um relacionamento muito ruim. Não estou aqui expondo e falando mal do meu pai, mas algo que realmente aconteceu. Nós tínhamos um relacionamento terrível.
O nosso relacionamento era o meu sentimento. Eu vou falar do meu sentimento. O meu sentimento para com meu pai era de ódio e raiva. Esse era o meu sentimento. O meu pai, ele era caminhoneiro. Então, ele foi um pai sempre muito ausente. Viajava muito. Passava 40, 50 dias fora de casa. E quando voltava, às vezes, passava uma semana em casa e viajava de novo. Então, eu não tive aquela figura paterna dentro de casa. E o meu pai tem o jeito dele, do que ele foi criado, muito, às vezes muito áspero. Meu pai nunca tinha me dado um abraço, nunca tinha falado nada. O meu pai, quando ele abria a boca, era para falar algo que me ofendesse. E talvez muitos aqui passaram por essa situação. E o nosso relacionamento foi se tornando muito ruim por algumas práticas erradas que meu pai tinha. Principalmente dentro do casamento. Principalmente dentro do casamento. Ele teve muitas práticas erradas. E aí isso me fez mais ainda tomar mais raiva, até mais nojo mesmo. A palavra certa é essa, nojo de estar junto com meu pai. Não gostava de estar junto com ele, não gostava de falar com meu pai, não gostava de estar no mesmo ambiente que ele estava. Olha que coisa terrível, irmãos. E eu me converti com 25 anos. Foram 25 anos vivendo assim. Dessa maneira. E quando falávamos era para xingar um ao outro, para brigar. Assim era a nossa vida dentro de casa. Quando eu me converti, irmãos, um dia na igreja, eu já tinha pedido perdão a Deus por isso. Já tinha orado a Deus, já tinha pedido perdão. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz com meu pai e tal. Já tinha chorado diante do Senhor. Meu coração já estava limpo. Mas um dia, dentro da igreja, Deus começou a falar comigo. Você precisa de pedir perdão para o seu pai. E eu falei para Deus, como se Deus tivesse problema, tivesse com amnésia, né? Tivesse esquecido. Deus, eu já pedi perdão por isso. O senhor não está lembrado, não? Se o senhor quiser, eu falo até o dia que foi, aonde que foi, a hora que foi. Deus falou, você precisa pedir perdão para o seu pai. Eu já te perdoei, Paulo. Mas você já foi falar com seu pai? Irmãos, e às vezes para a gente pedir perdão a Deus é difícil também. Mesmo quando estamos sozinhos. Mas para você procurar uma pessoa e pedir perdão para ela pessoalmente, é difícil ou não? Você já fez isso? Olha, irmãos, por isso que eu falo que perdoar para Deus já é da característica de Deus, é próprio de Deus. Mas para nós, quando nós temos essa atitude, é porque algo aconteceu dentro de nós. É porque o reino de Deus está se manifestando dentro de nós. Quando nós temos a atitude de pedir perdão a alguém, ou perdoar alguém, irmãos, é porque o reino de Deus já está se manifestando dentro de cada um de nós. E aí, irmãos, um dia eu chego à noite da igreja, por volta mais ou menos das 10 horas da noite. Meu pai já estava dormindo para ir viajar no outro dia de manhã. E o que ele mais odiava era, depois que ele estava na cama, dormindo, alguém fosse falar com ele. E aí Deus falou para mim, é hoje que você vai pedir perdão para ele. Eu falei, pronto. Eu falei, o senhor está querendo arrumar mais confusão? Eu falei, ao invés de arrumar, vai piorar a situação. E aí Deus foi falando comigo, você vai pedir perdão para o seu pai? É hoje. Aí eu cheguei lá e estava dormindo. Eu falei, Deus, está vendo? Está dormindo. Vamos esperar outro dia. Quando ele não estiver dormindo, quando ele estiver tranquilo, que aí ele não vai ficar com raiva. Aí Deus falou, você vai fazer isso agora. Estou sendo sincero, irmãos, foi dessa maneira. E eu entrei no quarto. Imagina só. Tremendo dos pés à cabeça, gelado. Podia furar que não saiu uma gota de sangue. Pai, eu quero falar com o senhor. Não está vendo que eu estou dormindo? É bem por aí, viu, irmãos? Ô Senhor, perdoa, estou expondo o meu papaizinho aqui. Mas é por uma boa causa. E ele já falou assim, olha, depois a gente conversa. Eu falei, pai, eu preciso conversar com o senhor hoje. Você sabe que depois que eu durmo, eu não gosto que ele tá... Falei, pai, mas precisa ser hoje. Aí ele falou, então fala, mas não acende a luz. E eu sentei na cama e ele, para que sentar? Vai ser demorado? Eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, eu estou querendo fazer, mas olha aí, está difícil. E Deus falando para mim, fala. E ali, irmãos, o Espírito Santo me tomou naquele momento e eu comecei a falar para meu pai. Falei, pai, eu quero te pedir perdão.
Quero te pedir perdão, Deus, Pai, por todo o mal que eu te fiz. Por todas as coisas ruins que eu falei. Por toda a maneira errada que eu tratei o Senhor, que eu desobedeci o Senhor, que eu fui rebelde ao Senhor. E aquele silêncio dentro do quarto. E meu pai, a Cláudia, minha esposa, conhece ele. Ele é a pessoa mais difícil de se ver chorando, de se quebrantar. E eu comecei a ouvir ele, aquele coisinha do choro, eu falei, o senhor está chorando? Estou chorando não, fala logo que eu estou com pressa. E ele falou assim para mim, mas você não precisa me pedir perdão por nada? Você nunca fez nada comigo? Eu falei, fiz sim. Eu sempre fui rebelde. Eu sempre fui um mau filho. Eu nunca te respeitei como pai. Não, mas não precisa me pedir. Eu falei, pai, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão e mais, eu preciso do seu perdão. Não, tá bom, eu te perdoo. Eu falei, não, pai, eu preciso do seu perdão de verdade. E até então, irmãos, até esse dia, com 25 anos, eu nunca tinha dito para o meu pai que eu o amava. Nunca. E nunca tinha ouvido também dele isso. E naquele dia eu falei para ele, pai, eu te amo. Tá bom. E ali eu saí do quarto e fui dormir. Acordei no outro dia para trabalhar, ele já estava acordado, estava ele e minha mãe na área. E quando eu cheguei na área, e ele do mesmo jeito, tomando o café dele, aí minha mãe, fala. Aí ele, falar o quê? Aí ela, fala. Aquilo que você falou para mim. Aí ele, depois eu... Aí minha mãe, fala. E saiu e deixou a gente sozinho. Aí eu ali olhando para ele olhando para mim. E eu falei, fala, pai. Aí eu falei, também não foi fácil para mim falar ontem. Mas fala. Não, só quero falar que eu também quero te pedir perdão. Eu falei, não precisa, pai. Ele, precisa. Quero te pedir perdão. Quero que você me perdoe porque eu sempre fui um mau pai. E aí ele foi falando e começou a chorar. E eu também, imagina a situação. Aí minha mãe também. E foi aquele... Mas naquele dia veio cura, sabe, irmãos? Naquele dia veio cura de Deus. Veio cura sobre o meu coração. Deus quebrou muitas cadeias. Deus libertou. E naquele dia eu recebi o primeiro abraço do meu pai. Você pode achar exagero. 25 anos, o primeiro abraço que eu recebi do meu pai. E ele assim, meio com a voz embargada, ele conseguiu falar que me amava. Hoje isso é comum. Meu pai me abraçar, ele ainda tem um jeitão dele, ainda muito seco, duro. Mas hoje é comum ele me dar um beijo no rosto e eu beijá-lo também. Hoje é comum eu ligar para ele e falar para ele que eu o amo. E para minha surpresa, eu vi ele do outro lado falando que me ama também. Sabe, mas pode parecer uma coisa tão pequena, tão boba, mas não é, irmãos. Tem tanta família sendo destruída por causa da falta de perdão. Sabe, por causa de um pedido de perdão, por causa de um abraço, de um beijo, por causa de nós manifestarmos o nosso amor uns com os outros. É algo tão pequeno, mas eu quero falar que isso é tão grande diante do Senhor. E só consegue fazer isso aquele que realmente tem o reino de Deus dentro dele. Aquele que o Senhor Jesus conduz a sua vida. Irmãos, quando nós conseguimos ter essa atitude, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, que venha o teu reino. Que o Senhor use a minha vida. Esse é o tipo de oração que Jesus estava ensinando. Que nós devemos perdoar, mas nós também devemos receber perdão. Porque é tão difícil quanto perdoar também receber perdão. Tem pessoas que não recebem o perdão, estão sendo perdoadas, mas ainda acham que estão devendo. Principalmente diante do Senhor. No meu caso, porque eu não conhecia a figura do Pai, depois de entender que Deus era o meu Pai, eu olhava para Deus e falava, como que eu vou ter um relacionamento com Deus de pai para filho, se eu nunca tive isso? E aí, irmãos, é difícil até para muitos conseguir perdoar. Não é nem pedir perdão, é perdoar quando alguém chega em você e pede perdão. Às vezes até falamos, tá bom, tá perdoado, mas lá no coração tá não, tá assim, fechado. Está bloqueando aquela pessoa. Está matando aquela pessoa dentro de nós. E isso faz tanto mal quanto o perdão, a liberação do perdão. Faz tanto mal. Eu não perdoar
como eu não pedi perdão. Mata, irmãos, apodrece os nossos ossos. Isso faz matar famílias. Isso faz matar amizades. Isso faz matar, sabe o quê? O reino de Deus. E nós somos aquele que temos que trazer o reino de Deus. E muitas vezes nós estamos matando o reino de Deus. Nós estamos dizendo para o Senhor que não valeu a pena. Que não valeu a pena Ele entregar a vida dele na cruz. Quando nós temos essa atitude de não perdoar, nós estamos dizendo isso. Senhor, o Senhor me perdoou, mas eu não consigo perdoar. Então que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e gere esse sentimento no nosso coração. Misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos, irmãos. Nós precisamos de viver também pela graça de Deus. A graça de Deus foi derramada sobre as nossas vidas. E para que nós pudéssemos derramar essa graça sobre a vida de outras pessoas. Mas como as pessoas vão conhecer essa graça através de nós, se nós não conseguimos perdoar, se nós temos o nosso coração rancoroso, cheio de mágoa, como? Ponto 4. Jesus continua. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos. Não deixarmos cair em tentação. Quantos aqui são tentados todos os dias? Levanta sua mão. Todos os dias, todo o tempo, toda hora, todo instante, somos tentados. Tentados por várias coisas. Nós somos tentados pela consciência dos nossos olhos, pelo desejo do nosso coração. Somos tentados o dia todo o dia. A cada instante nós somos tentados, irmãos. Irmãos, quando nós fazemos essa oração, que nós estamos pedindo, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Sabe o que nós estamos falando para o Senhor? Senhor, eu era rebelde. Diga assim, o diabo é rebelde. Irmãos, o diabo é rebelde, ele faz a rebelião dele através de nós. Ele manifesta a rebelião dele através das nossas vidas, quando nós deixamos Satanás conduzir a nossa vida. Quando nós damos brecha, quando nós deixamos Satanás se apoiar em nós, nas brechas que nós deixamos, nós estamos fazendo rebelião contra Deus, nós estamos sendo instrumento de Satanás, nas mãos de Satanás contra Deus. Quando nós pedimos, quando Jesus diz, pedi a mim, que não vos deixe cair em tentação e livres do mal, ele estava dizendo, não seja mais rebelde, vocês já saíram da rebelião, para que voltar? E a Bíblia diz, irmãos, que o pecado da rebelião é comparado ao pecado da feitiçaria. É algo terrível, é algo nojento. Nós que conhecemos o Senhor, diga, eu conheço o Senhor. Nós conhecemos o Senhor, irmãos. Nós saímos desse mundo de treva, desse mundo de rebelião. Mas todos os dias nós estamos sendo tentados para voltar. E eu quero te dizer algo e preste atenção. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Aqueles que entregaram a vida a Jesus. Preste atenção no que eu estou falando. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que tem o Senhor como Senhor sobre as suas vidas, eles estão em Cristo. E o diabo não pode tocar. O diabo não pode chegar aonde os que estão em Cristo estão. Você pode repetir essa frase comigo? O diabo não pode chegar aonde os que estão em Cristo estão. E por que o diabo então chega em muitos? Eu quero dizer que o diabo não chega. O diabo nos convida a chegar até onde ele está. São as tentações. O diabo lança tentações e nós, com o pecado, quando cometemos o pecado, damos brecha para o diabo entrar e tocar na nossa vida. Ele não chega onde eu estou, mas ele me convida a estar onde ele está. Ele faz um convite. Ele lança as tentações do dia a dia. Várias tentações. Tenho certeza que quando eu falo aqui, passa várias tentações na sua cabeça que você passa no seu dia a dia. O diabo vai lançando as sementes dele, da tentação. Vai te oferecendo, para que você saia do lugar de segurança
que é em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, deixe o seu lugar de segurança e vá até onde o diabo está. Porque a única maneira dele tocar na sua vida, irmão, se você está em Cristo, ele não pode chegar até você, mas ele pode te convidar. E o diabo faz convite a todo momento. Olha só Jesus. E não é exclusividade minha e sua não, querido. Jesus Cristo, Senhor, Salvador, mas que nesse tempo vivia como homem, 100%, foi tentado no deserto. Sim ou não? Foi tentado. O diabo tentou muitas vezes tirar Jesus da onde ele estava, que era no Pai, e trazer até onde ele estava, oferecendo os seus manjares. E é assim que o diabo faz conosco. Ele não oferece coisa ruim não, irmãos. Ele oferece aquilo que a sua concupiscência, que a sua vista, aquilo que satisfaz os seus desejos. É isso que ele te oferece. Fique esperto, fique atento, irmão, irmã. O diabo ele vai trazer tentações a você, não é naquilo que você não gosta e você não quer não, são em coisas que você quer. O que Jesus mais queria no deserto naquele momento de jejum? Comer. Oh, o que mais que uma pessoa que está 40 dias jejuando vai querer? Vai desejar? Comer. E aí o diabo vem oferecendo o quê? Faça que essas pedras se transformem. Poderia ter uma fase que essas pedras se transformem em carros, em casas, em flores. Jesus estava nem aí para isso naquele momento, irmãos. Ele queria era pão. Era isso que ele queria. Pão. Ter a sua fome saciada. E aí o diabo fala para ele, transforma essas pedras em pães. E aí o que Jesus responde para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O reino de Deus. Jesus Cristo mostrou para o diabo, eu venho para trazer o reino de Deus aqui na terra. E não é me sucumbir às tuas tentações, os teus desejos. Porque Jesus disse, irmãos, que o príncipe desse mundo nada tinha nele. Nada. Jesus disse essa frase, que o príncipe desse século, o príncipe desse mundo não tinha nada nele. Ou seja, o diabo não tem nada em que se apoiar em mim. Quando os demônios olhavam para Jesus, e não se esqueça, Jesus 100% homem. Eu não estou falando do Senhor glorificado, não. O Senhor que está sentado acima de todo. Jesus que deixou toda a sua majestade e veio viver como eu e você. É desse Jesus que eu estou falando. É desse Jesus. Ele dá essa resposta para Satanás. Eu não vou até onde você está. Eu estou seguro aqui onde eu estou. E é essa que deve ser a minha posição e a sua, irmãos. De estarmos seguros no Senhor. Porque se eu estou no Senhor, o Satanás não pode me tocar. Ele só pode me tocar se eu aceitar o seu convite e sair, deixar o lugar de segurança e ir até onde ele está. Diga amém. Irmãos, que o diabo não tenha lugar em mim e você para se apoiar. Você pode dizer isso para você mesmo no seu coração? Que Satanás não tenha lugar em mim para se apoiar. Porque o lugar que ele vai achar são com as tentações que ele lança. Por isso o Senhor diz, depois que vocês fizerem toda essa oração, de glorificar, exaltar o nome do Senhor, de pedir que o reino dele venha, que o governo dele venha sobre a sua vida, que você depende dele para ser sustentado por ele, pelo pão de cada dia, e para poder distribuir, e para poder repartir com cada um dos irmãos. Depois que vocês tiverem aprendido a perdoar, a andar conforme a minha vontade, vocês devem pedir que o Senhor os livre do mal, porque o diabo, nosso inimigo, nosso adversário, todos os dias, cada instante, ele vai estar lançando sementes para poder nos tirar da presença do Senhor. Todo momento. Mas diga assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O Espírito Santo, repita, está dentro de mim. Amém, irmãos? Nós não precisamos nos sucumbir às vontades e aos desejos de Satanás. Nós podemos nos levantar e dizer, Senhor, Tu és soberano sobre a minha vida. Tu és o Deus que me separou do lamaçal que eu vivia e me trouxe para o Teu reino de luz. Amém, igreja? O Senhor nos chamou. O Senhor nos separou, irmãos. Coloque isso no seu coração. Foi o Senhor. O Senhor é quem nos conduz. O Senhor é
é quem nos dá direção a todo momento da nossa vida. Nós não precisamos ficar ouvindo as mentiras do diabo. E ele vai vir lançando todos os dias. Lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu Facebook, lá na sua... seja onde você estiver, o diabo vai lançar semente todos os dias. Saiba dizer não. Saiba dizer ao diabo, não só de pão viverá o homem, mas principalmente da palavra do Senhor. Medite na palavra. Você está aí com a sua palavra? Pega a sua Bíblia aí. Seu iPad, seu iPod, seu iPin, seu qualquer coisa. Pega aí. A palavra. Fique de pé. Fala a palavra de Deus. Fique de pé, irmãos. Não é para repetir, fique de pé, não. A palavra de Deus é que me sustenta. A palavra do Senhor é que me liberta. A palavra de Deus é que me transforma. A palavra, irmãos, é nela que tem poder. E Jesus Cristo no verso 13 diz, pois teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória para todo sempre. Não é para amanhã, não é para hoje, não é para ontem, é para sempre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que transforma. Ele é o Senhor que cura e o Senhor que liberta. Amém, igreja? Amém? Irmãos, eu queria te convidar, em nome de Jesus, para que você viesse aqui à frente. Não estou fazendo apelo aqui de quem está com isso ou quem está com aquilo, mas que você viesse aqui. Você que tem o Senhor Jesus no seu coração, viesse à sua frente. Eu gostaria que o Jimmy colocasse uma canção que eu pedi ele para colocar. Eu gostaria que você orasse. Sabe, nós aprendemos aqui um pouquinho de como fazemos a nossa oração. Glorifica o nome do Pai, santifica o nome de Deus. Abaixa só um pouquinho, irmãos, por favor. Vamos aqui nesse momento, com a nossa vida, santificar o nome do Senhor. Amém? Dizer que Ele é o Senhor soberano sobre a nossa vida. E que não há outro Deus além dEle. Que não há nada que possa fazer diferença como o meu Deus faz na minha vida. Amém, igreja? Pode aumentar, Rafael. Oh, Espírito Santo, santificado seja. Faça a sua oração. Não perca a oportunidade de orar, de colocar a sua vida diante do Senhor. Aleluia.